Olá, estamos de volta com Turistando Cabreúva. Espero que vocês tenham sentido saudade. Agora no novo formato, espero que gostem também desse formato. A gente vai trazer aí muitos assuntos relacionados ao turismo, além dos pontos turísticos de Cabreúva. E hoje a gente começa dando assim o pontapé inicial nesse novo programa Turistando Cabreúva, com a história de Cabreúva. E não poderíamos deixar de convidar a Maria Daniela, que está aqui com a gente hoje. Já foi, né, a nossa secretária de Cultura e Turismo, e hoje veio aqui contar um pouco da história de Cabreúva, que é muito interessante. Vocês vão ver que tem muitas particularidades. Seja bem-vinda, Maria Daniela, mais uma vez, porque no outro formato a gente já fez um sobre a Estrada Parque, que foi muito gostoso. E vamos contar aí um pouco da nossa história, começar aí desde a parte indígena, né, que eu descobri essa parte indígena de Cabreúva. Então fique à vontade aí para nos contar bastante dessa cidade. Obrigada, Leone. Obrigada, Nil. Obrigada, TV Cabreúva. Um grande olá, né, a todos os cabreuvanos e a todas as pessoas da região que assistem a TV Cabreúva. É uma alegria poder estar aqui conversando com vocês. A TV Cabreúva que sempre valoriza a cultura, o turismo da nossa região, né? Muito bacana a gente ver o meio de comunicação que valoriza a nossa história, que procura saber. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. O prazer é nosso. Então vamos dar início? Vamos lá, vamos conversar. Vamos começar, como eu falei, dessa parte indígena de Cabreúva. Conta aí um pouquinho daquilo que a gente já conversou, que eu achei super interessante. Começar por essa parte aí. Bom, Leone, a nossa história indígena, né, a nossa história pré-colonial, ela ainda é um período da história que tem pesquisas muito recentes. Então, a gente consegue aí, por estudos arqueológicos, por estudos de tradições, estabelecer uma ocupação indígena da área da nossa cidade, sobretudo por duas presenças naturais, né? Que é a Serra do Japi e o grande Rio Tietê. Então, essa extensa área da reserva da Serra do Japi até o leito ali do Rio Tietê, que marca muito a paisagem geográfica da nossa cidade, ela foi habitada aí há centenas de anos antes da chegada dos portugueses aqui, né, do processo de colonização, por povos, sobretudo Tupi-Guarani e Carijós, que eram povos de outras etnias diferentes dos Guarani, mas justamente pelo processo de colonização, é um processo violento, muitas delas foram dizimadas, então os portugueses genericamente chamavam de Carijós aqueles que não eram Guarani. E a presença é muito marcante assim, no domínio das frutas, no domínio das plantas medicinais, na pesca, na caça. Então, muitos atos da cultura tradicional da nossa região, elas vêm dessa cultura, dessa herança da cultura indígena, né? Além disso, os nomes. Os nomes de lugares são muito marcantes. O próprio nome da cidade, Cabreúva, que vem de Caburéiba, né, que é a árvore que a coruja faz a toca. Quem deu esse nome à árvore foram os indígenas. E aí esses nomes, sobretudo nomes de lugares, nome de rios, nome de árvores, os portugueses acabaram aí utilizando da linguagem que era do Guarani, né? E a nossa região também, essa região do Japi, essa região próxima do Rio Tietê, ela era cortada por caminhos que os antigos indígenas chamavam de Teabiru. E esses caminhos eram uma rede de trilhas por onde os indígenas da América do Sul circulavam. Então, eram trilhas que tinham funções culturais, de ligar um povo ao outro,
eram trilhas que tinham funções, sobretudo, comerciais, de troca, né? E a gente está aí numa área Você tinha um grande caminho que saía de São Vicente e ia aproximadamente até Cusco, a cidade de Cusco, no Peru, e tinha uma série de ramais aí nessa grande área geográfica da América do Sul, né? E pequenos trechos passavam por aqui. Então, a gente pode dizer que Cabreúva está inserida na história do Brasil. Sim, até inclusive do Brasil pré-colonial, da nossa herança indígena. E aí, onde entra Cabreúva na Rota das Bandeiras? Bom, a chegada dos portugueses ao Planalto Paulista, né, a efetiva chegada do Tunique, ao início do processo de colonização portuguesa dentro da nossa região, do nosso estado, se dá com a fundação do Colégio Jesuíta, a fundação da cidade de São Paulo, em 1554, né? E a partir daí a gente tem a chegada de jesuítas, o assentamento de povos indígenas que esses jesuítas vão catequizar, e tem a chegada também de colonos, famílias de portugueses que vêm para cá com o objetivo, era um objetivo de colonização, portanto era um objetivo exploratório, né? De procurar aí na América Portuguesa ouro, prata, os espanhóis já estavam contando no restante do continente, ou qualquer outra atividade que pudesse gerar lucro, né? E aí a gente já tem esses portugueses procurando ouro nas serras, ouro, prata, qualquer metal precioso nas serras que cercavam ali o entorno do Colégio Jesuítico, né, do centro de São Paulo. Então, você já tem expedições lideradas por portugueses que vão procurar ouro no Pico do Jaraguá, e é assim que eles chegam aí na área da Serra do Japi. Então, tem uma documentação na Câmara Legislativa de São Paulo de 1580, um português chamado Clemente Álvares, ele está requisitando, junto à coroa portuguesa, a posse para exploração de minas de ouro na área da região da Serra do Japi. Então, nesse processo que a nossa cidade, não vista apenas como o núcleo que somos hoje, mas toda essa vasta região que é a Serra do Japi, né? Cabreúva, Cajamar, Jundiaí, Santana de Parnaíba, Pirapora, a gente já vê essa região inserida num processo histórico do país, né? A partir daí, as bandeiras, né, que eram expedições lideradas por portugueses, algumas vezes por espanhóis, que saíam da cidade de São Paulo em direção ao interior do estado, procurando metais preciosos indígenas para a escravização. Então a gente já tem esse movimento, eram expedições que a galera ia a pé mesmo, né? E a nossa região, a região de Cabreúva, tem uma especificidade em relação ao Rio Tietê. O Rio Tietê ele é a grande seta para o interior, tanto no período pré-colonial dos indígenas, né, quanto no período de colonização, porque os portugueses, para eles se locomoverem aqui, eles prestavam atenção em como os indígenas faziam, né, e iam seguindo esses caminhos. O Rio Tietê ele é um rio que corre para o interior, ele nasce na Terra do Mar, ele corre para o interior do Brasil e deságua num outro rio. Então ele faz o sentido inverso do que seria um sentido natural do rio. E por isso que ele é uma grande seta para o sertão, para o interior, né? Só que no trecho entre as bandeiras se organizavam na cidade de São Paulo e na cidade de Santana de Parnaíba, né? E elas seguiam o Rio Tietê para ir para o interior do país. Mas entre Santana de Parnaíba e a cidade de Salto, o Rio Tietê não é navegável. Então não dá, é muita cordeira, muita pedra. Então esse percurso tinha que ser feito a pé. Aí, chegando na cidade de Porto Feliz, por isso que tem justamente esse nome, Porto, antes era Porto de Araritaguaba, né? É um porto da onde saíam essas expedições. Então esse trajeto tinha que ser feito a pé.
Então, aí Cabriúva se insere nesse período das bandeiras, e inclusive faz parte, né, de um roteiro histórico da Secretaria Estadual de Turismo, que é a Rota das Bandeiras. Ela faz parte justamente porque ela servia como passagem. Então, os bandeirantes eles não se fixavam aqui, não é uma cidade fundada por bandeirantes, como Itu, mas era uma região por onde eles passavam. Né? E é assim que a gente se insere aí nesse ciclo histórico da Cabreúva na Rota das Bandeiras. Muito legal saber disso, saber que nós, né, estamos inseridos na Rota das Bandeiras. E é como eu sempre digo, né, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, saber de tudo isso ajuda a gente a conhecer melhor e amar mais a nossa cidade. E agora vem a pergunta: quando surge Cabreúva? Qual é o primeiro núcleo populacional da nossa cidade? Como é que ela surge aí? Bom, Cabreúva, a gente tem então esse primeiro processo de ocupação da nossa cidade por povos indígenas. E sabe o que é legal, Leone? O pessoal que mora em sítio aqui em Cabreúva vai lembrar, porque assim, eu tenho familiares que moram em sítio. O pessoal, há um tempo atrás, eles iam revirar a terra para fazer as roças, o pessoal do sítio que mora próximos dos rios, do Piraí, por exemplo, ou mesmo do Tietê ou de outros, eles encontravam artefatos indígenas. Nossa, que interessante. Então, pontinha de flecha, pedra polida, pedra lascada, isso são coisas que vi na minha família e de diversas famílias cabreúvanas. O pessoal gosta de me mostrar, né? Porque eu sou historiadora e adoro ver. Ou seja, além dos livros, a gente ainda tem esses Ainda relatos das famílias aqui da região. essas famílias elas guardavam, pelo menos aquelas que eu tive contato com famílias no bairro Cururu, então elas guardavam esses objetos. A gente tem esses objetos aí guardados nos pequenos museus das famílias aí, né? Então, que indicam essa presença indígena, que é pré-colonial. Bom, só que com o processo de colonização, nessa região que a gente está inserida, que é uma região de colonização muito antiga, de colonização portuguesa muito antiga, né? A região de Cabreúva é colonizada já nesse primeiro processo. Então, o que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui, eles encontraram essas minas que eu relatei, né? Que o Clemente Álvares pede para a coroa portuguesa para ele poder explorar, mas era muito pouquinho, era muito incipiente. Então, ali explorou um pouquinho e acabou. Né? Então, rapidamente, São Paulo ficou sem uma atividade produtiva para Portugal. E aí eles passaram a capturar os indígenas, trabalhar com mão de obra escrava indígena no que é o estado de São Paulo hoje. Então, infelizmente, a gente tem aí um processo de extermínio desses povos, né? E aqueles que foram escravizados, a gente tem um processo de aculturação. Eles eram catequizados, eles eram escravizados, então aprendiam a viver com os europeus, né? Mas muita coisa fica, né? Por isso que é importante a gente conhecer a história, a cultura. A história, a cultura são traços difíceis de você ter o apagamento. Então, a gente ainda tem a presença da herança indígena no nosso conhecimento de fauna e flora, por exemplo, e na nossa língua portuguesa, porque a gente ainda tem a presença das palavras, né, dos vocábulos. Sim. Então, a gente teve esse processo, né, de captura dos povos da nossa região que foram escravizados. Bem, depois a capitania de São Paulo ela vai viver um processo aí até de decadência desse ciclo de apresamento indígena. E aí na região da cidade de Itu vão surgir fazendas de produção de cana-de-açúcar. A partir aí de 1750, século XVIII, nesse período a gente vai ter uma alta do açúcar no mercado internacional. A gente já vivia uma decadência econômica dos engenhos do Nordeste, relativa, mas havia. Então, aqueles que ainda tinham um recurso do período das bandeiras,
desse período histórico mais remoto, vão montar essas fazendas de cana-de-açúcar. Então, é conhecido como o período do quadrilátero do açúcar, né? Tem algumas imagens bacanas, que depois o Nil vai colocar para o telespectador poder ver. Acho que essa palavra é antiga, né? Telespectador, para os seguidores poderem ver. É que eu sou historiadora, ainda fico um pouco perdido no tempo. Tudo bem, eu tô junto. Mas acho que para os seguidores verem, quando a gente... tem algumas pinturas, mapas desse período do século XVIII, né? E a lavoura canaveira, a produção de açúcar e aguardente em Itu, vai trazer uma riqueza muito grande para a cidade. Isso a partir de 1750. Uma grande área que é o nosso município hoje pertencia a Itu, era um bairro rural de Itu. Então, toda a área da Estrada Parque, toda a área do Bananal, toda a área do centro de Cabreúva pertencia à cidade de Itu. Era um bairro rural de Itu. E essas fazendas, uma fazenda de produção de cana-de-açúcar precisa de muita terra, né? Então, essas lavouras elas foram se expandindo em direção às colinas do Rio Tietê, que é a área da Estrada Parque. E aí vieram famílias, né, que eram ituanas, vieram para poder se assentar nessas áreas aí em torno da Estrada Parque, ao longo da Estrada Parque, no bairro do Bananal. Então, assim a gente tem o surgimento do processo de formação da vila, né? Então, com fazendas de cana-de-açúcar, com famílias vindas, sobretudo de Itu, mas tinham famílias também vindo de Araçariguama e de Santana de Parnaíba. A primeira extensa família, né, que se fixa aqui, assim, nessa área, é a família Silveira. É importante aqui eu comentar com vocês que esse tudo que a gente está conversando desse período mais antigo da nossa cidade é fruto de pesquisa, né, de pessoas que foram lá em documentação, em museu, em arquivo, né, e se debruçaram sobre isso. E tem uma obra que eu considero fundamental sobre a história da nossa cidade, que é o livro do Sr. Otônio Rodrigues da Silveira, Cabreúva, História e Contexto. São 2 volumes, mas essa parte mais antiga que eu estou falando é o volume 1. Né? Então, o Sr. Otônio, ele é um cidadão cabreuvano por adoção, ele é nascido em outra cidade, mas ele mesmo se considera um cidadão cabreuvano, e fez uma excelente pesquisa para a gente poder descobrir isso tudo, né? Então, eu acho que é importante também para o pessoal saber que existe esse tipo de profissional que vai lá, que identifica junto aos documentos, né, e reúne essas informações para a gente poder saber. Então, é aí que a gente sabe, por exemplo, que uma das primeiras famílias que chegaram nessa área aí entre o Bananal e o centro ali para formar as primeiras fazendas, foi a família Silveiras, que vem de Itu, né? E essas famílias, elas não vêm sozinhas para poder montar esses engenhos. Então, vinha com elas uma série de pessoas. Primeiro que já eram famílias extensas. Então, já era uma característica, né, do Brasil colonial. Já eram muitos famílias filhos, grandes, né? famílias grandes. E para você montar essa estrutura, a gente está no século XVIII, a mão de obra é uma mão de obra escravizada. Então, a gente tem aí, vem também os escravizados nesse período já africanos, né? Então, ou afro-brasileiros já. Então, aí já vem uma série, cada engenho de cana-de-açúcar podia ter 40, 80, 100 escravizados nesse período. E além dos escravizados, havia uma população que era livre, mas estava ali, era empregada dentro desses engenhos de cana-de-açúcar e que também ajudava ali o trabalho no dia a dia. Então, o lugar foi crescendo. Então, as primeiras famílias vieram dessa migração de Itu e outra cidade. Exatamente. E aí, onde entra o Padre Castanho? Então, vamos lá, né? A figura histórica.
Essa história que eu estou contando um pouquinho para vocês, ela é um pouquinho diferente da história tradicional que a gente tem na cidade, Ah, que né? aliás eu também vou perguntar, porque E aí, nesse processo da chegada das fazendas, essa região foi crescendo e uma das grandes necessidades de uma população em crescimento no Brasil colonial era poder prover o espaço de oração dessas pessoas, né? Então, a gente vivia o Brasil colonial, como todo mundo sabe, o Estado ele era um Estado católico, né? A gente não tinha um Estado laico como é hoje. A única religião e oficial aceita no país era a religião católica. sim. Então a população tinha um lugar, cresceu, havia necessidade de ter uma igreja, uma capela, um espaço para oração que fosse, de certa maneira, público, que as pessoas pudessem assistir à missa. Porque até tinha as capelas na fazenda. Mas era tão escasso o número de padres, assim, que às vezes demorava mais de ano para um padre passar por uma fazenda e fazer uma missa. E era só uma fazenda, né? Tinham várias. Então, se tivesse uma capela que fosse num local que a população toda pudesse ir, facilitaria muito a vida de todo mundo, né? E foi o que aconteceu. Então, na área ali, era uma área que era uma ponta de uma fazenda, vamos colocar assim, e ficava justamente num lugar que era um lugar que tinha uma estrada que ligava a região de Santana de Parnaíba, Pirapora, até o centro de Cabreúva. Construiu-se uma capelinha, né, que para a gente poder localizar hoje ali no centro, na saída da Avenida Marciano Xavier, indo para o Bananal, iniciando ali a estrada que vai para o Bananal. Então, a capelinha primitiva, ela ficava ali, naquela região. E aí vem todo o processo da história oficial, né? Na história oficial, ela aparece como sendo uma capela dedicada a São Benedito. A capela de São Benedito, sempre se falou isso oralmente, ficou como força de tradição a capela de São Benedito. Aí, com o estudo do Sr. Ottoni, ele conseguiu mostrar que, na verdade, a capela ela já era dedicada à Nossa Senhora da Piedade. Mas havia, nessa capela primitiva, uma imagem de São Benedito, né? Bom, assim, por força de tradição no Brasil, muitas vilas e cidades terem crescido em torno de uma capela. Sim. Porque muitas vezes a área territorial da capela ela até tinha dono, mas quase sempre ela estava muito próximo de uma estrada ou coisa assim, ou era terras do império mesmo, da corte, né? E aí as pessoas ou da própria igreja, e as pessoas acabavam ocupando essa área, e as cidades foram crescendo em torno dela, né? E foi aproximadamente o que aconteceu com Cabriúva. Mas aí a gente já está no século XIX, aí nos princípios do século XIX, para localizar o pessoal, coisa de historiador, século XIX. Então, essas primeiras famílias que formam os engenhos, elas chegam a partir de 1780, né, dando origem aí à colonização da nossa cidade, ao crescimento populacional dessa região. Quando chega em 1829, 1828, 29, a capela ela tá muito pequena para a população. Então, que vai até assistir as missas, tal, ficou pequenininho. Então, era necessário que houvesse uma capela maior, né? Então, a própria população constrói, até um pouquinho antes de 1828, constrói uma igreja maior, só que num ponto um pouquinho diferente, que é a área cristã matriz hoje. E aí aquela capela ela vai ganhar importância. Já ficou uma igreja maior, a imagem da padroeira de Nossa Senhora da Piedade ela é transferida para a capela atual, mas assim, a gente não tem informação se essa imagem que está hoje na matriz é a mesma dessa primeira capelinha, tá? Isso nos falta documento para poder afirmar. Mas a capela ela continuou em homenagem à Nossa Senhora da Piedade. E a imagem do São Benedito continuou nessa capelinha, nessa primeira.
Então a gente ficou com duas igrejas aí, né? A primeira, a primitiva, com a imagem de São Benedito, e a segunda, já maior, com a dedicação à Nossa Senhora da Piedade. Isso explica a tradição oral de dizer que a primeira capela ela era em homenagem a São Benedito, porque quem conheceu essa capela depois, né, não pegou esse processo, estava lá o São Benedito. Sim, Ela sim. ficou uma capela em homenagem a São Benedito, mas originalmente era a Nossa Senhora da Piedade. Bom, aí essa capela ela é transferida, né, ela é construída, transferida não, desculpa, ela é construída uma nova, e aí ela ganha importância. Como um lugarejo, vamos colocar assim, um lugar do interior, que era um bairro rural de uma outra cidade, ele começa a ganhar importância, essa igreja começa a ter um número considerável de participantes, aí ela poderia concorrer a ser uma capela curada. O que era uma capela curada no Brasil colonial? Era aquela capela que podia ter um pároco. Então, teria um pároco residente ali, ele poderia atender a população sempre, ele passaria a morar ali, né? Bom, aí vem o Padre Castanho. Nesse período, um desses engenhos, que era de família ituana, né, era da família do Padre Castanho. Vou colar o nome dele, que eu só falo, o José Rodrigues Castanho. O Padre Castanho ele já era uma figura de importância na cidade de Itu, ele tinha sido pároco, inclusive, da matriz candelária, e a família dele tinha um engenho nas terras de Cabriúva que pertenciam, então a Itu, era um bairro de Itu, né? Os pais morreram e o engenho ficou apenas com um irmão. Então ele se muda para a cidade de Cabriúva, desculpa, que na época era bairro, né? Ele se muda para o engenho da família para poder ajudar o irmão, né? E aí, como ele era pároco, ele passa a assistir as missas ali, a fazer as missas, as celebrações na igreja. E aí é ele que vai solicitar a Igreja Católica, que ficava a sede, a Cúria, né, que ficava na cidade de São Paulo, ele vai solicitar que a Capela de Cabriúva seja uma capela curada. Isso em 1830, e a igreja vai aceitar. Então, em 1830, a capela passa a ser uma capela curada e o Padre Castanho é, então, o seu primeiro capelão. A partir daí, ele vai continuar com esse processo para que aquele bairro rural, o bairro rural que era Cabriúva, se torne uma freguesia. O que seria uma freguesia? Seria um núcleo populacional que tinha um pároco, que tinha uma capela curada, que tinha uma importância populacional, econômica ali no cenário regional, e que passaria a ter direito a ter um juiz de paz. O que seria um juiz de paz? Seria um subprefeito hoje? A cidade de São Paulo ela não tem tem subprefeitura e subprefeitos? Então, seria isso, né? Ganharia uma independência. E o Padre Castanho, ele vai abraçar essa ideia, ele vai articular junto a membros da igreja, junto a membros da Assembleia, né, dos representantes do governo português aqui no governo estadual, que na época era capitania. Então ele vai articular para que Cabriúva se torne uma freguesia. E isso vai acontecer em 1832. E aí ele vai se tornar o primeiro pároco da cidade e o primeiro juiz de paz da cidade. Ele vai acumular um poder político, religioso e econômico, já que era um senhor de engenho, né? Ele estava comandando tudo, né? Bastante considerável. Então, assim, a grande figura histórica, né, de projeção estadual, política, religiosa que a gente tem na nossa cidade. E o que é muito interessante desse processo da formação da freguesia, né, de transformar Cabriúva numa subprefeitura, entre aspas, porque eu só estou fazendo o exemplo. Atualizando, né? Atualizando para ficar mais fácil para o pessoal entender. Ele, nesse processo, é ele que constrói os limites municipais da nossa cidade, que não existiam.
Cabreúva, como ela é hoje, esqueçam. Ela não existia antes de 1832. O que a gente tinha aqui? As grandes fazendas de engenho, de cana-de-açúcar e de pinga, que era da região do centro ali, como eu falei, Banana, todo o percurso da Estrada Park, tudo aquilo ali era de Tu, né? Aí, vindo ali para a área do Jundiuvira, das áreas mais afastadas da Serra do Caí, do Bonfim, as áreas mais próximas da Serra do Japi, pertenciam a Santana de Parnaíba. A área que é o Pinhal, a parte mais próxima da divisa com Itu pertencia a Itu, a mais próxima do Jacaré, o Cururu, parte do Bonfim pertenciam a Jundiaí. Então não existia. É o Padre Castanho que vai costurar esses limites que nós temos hoje. E quando ele envia o processo, né, para a Assembleia pedindo que Cabreúva se torne uma freguesia, esses limites, mais ou menos esses limites que ele vai mandar. Então, assim, essa área dos nossos bairros mais antigos, quem construiu essa área geográfica, quem construiu foi o Padre Castanho. Legal. Então, esse aí, ele está inserido dentro desse processo histórico de iniciar a emancipação do município, determinando aí a freguesia e de construir os nossos limites municipais. Agora, por quê, né? E quando que entra a história do Comendador Martins, que é a história que todo mundo conhece aqui em Cabreúva? É verdade. E agora? A história está errada? Bom, quando a gente trabalha com narrativa histórica, então, na verdade, a gente trabalha com narrativas, no plural, né? Como historiadora, pesquisador dessa área, a gente sabe que nós temos muitas fontes. Algumas a gente desconfia, algumas são muito confiáveis. E vamos combinar, Cabreúva tem várias histórias, assim, do bairro do Jacaré, por exemplo, que eu já escutei, tem muitas histórias. Tem muitas histórias mesmo. Nossa cidade tem muitas histórias que a gente fala com ele. Histórias, né? Que são narrativas, que são bacanas, pertence aí ao nosso conjunto cultural, essa coisa de contar histórias, de procurar explicações, né? Faz parte da nossa cultura. Mas aí quando a gente vai para o lado científico, da história como ciência, aí a gente começa a levantar dúvidas, e isso é natural, né? O que a gente tem que tomar o cuidado o que a gente vai levar para a escola, para a educação, o que a gente vai levar para o turista. Sim. Então aí a gente a gente pode contar as duas histórias? Pode. Só que tem que dar a cada um o seu devido peso. Sim. Né? Então vamos lá, né? Como chegamos à história do Comendador Martins? Então, corriqueiramente, por força da tradição oral, daquela história que um vai passando para o outro, né? Sem verificar muito a veracidade, a gente tem a história de que Cabreúva foi fundada em meados do século XVIII, meados do século XIX, o que seria 1820, com a chegada da família do comendador Martins e Ramos ou Martins e Barros. É Martins e Ramos, o nome correto. Com a chegada da família dele, a formação do primeiro engenho, né? Aí, quando a gente vai para a documentação, a gente vê que essa história ela não se sustenta, porque no início do século XIX já haviam engenhos aqui, já haviam famílias aqui, e o comendador ele chega após a criação da freguesia, né, em Cabreúva. Ele é uma figura histórica de muita importância para a cidade, mas ele não é o responsável pelo fundador do lugar. Tá? Sim, sim. E como que veio parar essa história, né? Bom, aí é a história da história. Teve um cronista, né, na primeira metade do século XX, na cidade de Itu, ele escrevia crônicas no jornal. E ele gostava muito de história, da cultura da região, que é o Nardi Filho. E aí, tanto que as crônicas dele estão reunidas numa coleção de livros, são vários livros, vários volumes. A crônica que fala sobre Cabreúva está no volume 4.
E aí ele faz ali um histórico. Ele gostava muito da cidade de Cabreúva, tinha amigos na cidade de Cabreúva, vinha para cá. E aí ele faz uma crônica sobre a nossa cidade. E é muito legal, ele fala da culinária, do porquê que a gente fala barriga verde pro cabreuvano, que é por causa da couve, é muito bacana. E é ele que aparece com esse histórico de que foi a família Martins e Ramos, Martins e Barros, ele coloca os dois nomes por não ter certeza, que fundou o primeiro engenho e deu origem a essa cidade. E essa história permaneceu por muito tempo ela se cristalizou como uma história oficial, sem que ninguém levantasse uma dúvida, né? O Nard contou uma mentira? Não. Ele fez uma crônica. Não é um texto que tinha uma intenção de ter uma veracidade histórica. Ele provavelmente escreveu aquilo que ele ouviu, né? Só que, assim, o uso que se fez disso, depois de ninguém ter um incentivo de fazer uma pesquisa, de vamos avaliar se é isso mesmo, mas não houve. E essa história se cristalizou, né? Aí até que vieram, primeiro, alguns processos de pesquisa para um documentário, teve em 2010, 2011, e depois o trabalho do Sr. Ottoni, que vieram mostrar que essa não era uma história que a gente pudesse dizer que era uma história com veracidade histórica. Que marca o início da cidade. Exatamente. Mas como é que o comendador ele vem, né? Como é que ele chega em Cabreúva? Ele era um lituano. Comendador é um título, é uma comenda. Então, quer dizer, ele tinha um título dado pelo imperador Dom Pedro II. Era uma figura política que já tinha sido juiz de paz em Itu, era uma figura política muito proeminente na cidade. Eu vou colar aqui o nome da fazenda que ele compra. Ele compra uma grande fazenda com engenho de cana-de-açúcar chamada Guaxatuba, em 1944, cujo o finalzinho da fazenda era ali na região central. E nós temos a Serra de Guaxatuba. Guaxatuba, justamente. O nome vem daí. Essas fazendas, século XVIII, século XIX, elas eram muito extensas. Muito grandes, assim. Eram coisas de ser um bairro todo. Então, por isso que a gente fala, às vezes a pontinha da fazenda que não era não usava para cultivo nem nada, às vezes passava uma estrada por ela e os fazendeiros acabavam doando para a igreja, né? Construir uma igreja, que também era uma forma de status, né? Para a época, para esses fazendeiros, né? Era uma troca. Bom, ele chega, então ele compra a fazenda Guaxatuba em 1944. E aí ele já começa esse trânsito de Itu para Cabreúva. Em 1849, acho que eu falei errado, 1844, não 1944. Em 1844 ele compra a fazenda. Em 1854, desculpa, gente. Também são muitas datas, né? Em 1844 ele compra a fazenda. E em 1849 ele se estabelece definitivamente aqui na freguesia. Não era uma cidade ainda, né? Era um bairro que tinha uma autonomia. Freguesia Cabreúva, não? Freguesia de Cabreúva. Era assim que era o nome. Já tinha uma importância, né? Mas ainda não era um município. Sim. E ele vai ser, como político proeminente, pessoa proativa também, né? Quando ele chega, ele vai estabelecer uma residência ali na área da Matriz. Então, todo aquele traçado urbano que a gente tem no centro, as ruas, foi uma iniciativa do comendador. A partir de 1849, quando ele vem morar definitivamente ali, aquele traçado, ele instala uma casa ali, o que não era comum, porque normalmente eles moravam na casa de fazenda, e aí tinham a casa no centro da cidade, que era Itu, no caso. E aí abrem-se as ruas, ele estabelece aquele largo da Matriz, a praça, não? Um princípio de urbanização, vamos dizer assim. E aí ele já encampa uma campanha para pedir fundos para o presidente da província, fundos para o governo provincial, para terminar a Igreja Matriz. A Igreja Matriz estava em construção quando ele chega em 1849. Estava faltando dinheiro, né?
Custava muito caro, as igrejas eram muito ornamentadas, e as imagens, né? Então ele vai pedir junto ao governo dinheiro para poder terminar a matriz, ele vai conseguir esses fundos e vai iniciar o processo de emancipação do nosso município, uma campanha de emancipação do nosso município. Ele teve uma importância religiosa e política. Sim. E aí, em 24 de março de 1859, as datas estão fugindo, a nossa cidade se torna, então, cidade, né, um município, nessa data, por uma iniciativa do comendador. Ele faz parte da história também de Cabreúva, né? E a igreja ficou pronta efetivamente quando? Na década de 1860, o ano exato não vou me recordar aqui, 67, 69, foi rezada a missa inaugural. Mas vamos combinar que você tem muito boa memória, porque muitas datas, né? Bem coisa de historiador. Porque se fosse depender de mim, eu já tinha me atrapalhado toda nessas datas. A gente vai. E assim, quando você está trabalhando muito com aquilo, aí você consegue lembrar mais. Agora eu estou trabalhando com outro assunto, não com uma cidade de Cabreúva especificamente. Eu ampliei meu estudo, digamos assim. Agora estou trabalhando uma região maior. Então aí chega uma hora que você fala, não, pera, calma. Agora deixa eu te perguntar, nessa época então é onde se abre esse monte de engenho, porque Cabreúva é conhecida há uns anos atrás como a terra da cachaça, né? Cidade da cachaça. Sim. Quantos engenhos chega a ter Cabreúva? Olha, até 1950, 20, constavam mais de 30 engenhos na nossa cidade. Mais de 30. Hoje acho que a gente tem que no município que eu tenho conhecimento são 3. Tem 2 no centro, né? Que eu também tenho conhecimento, são esses. Que a gente pode considerar que é uma herança desse ciclo canavieiro, o que ficou, né? Essa produção da cachaça artesanal. São poucos, mas ainda é muito presente, né? E tinha um em produção no bairro Cururu. Há um tempo atrás, hoje eu não tenho certeza. Então eu também fiquei sabendo disso, mas também não tenho certeza. Aliás, depois a gente vai ter aqui o canal, né, do Turistano Cabreúva. Esqueci até de falar no início, né? Esse canal vai ser também para você colocar lá, dividir com a gente, né, o que você conhece da cidade, as suas perguntas, dicas de lugares que quer saber mais, porque essa é a ideia do programa, a gente se aproximar e valorizar o turismo da cidade. Então, nessa época foi forte a cana-de-açúcar. Exatamente. Pode-se dizer que a principal atividade econômica era a cana-de-açúcar. Quais outras atividades a gente teve econômica aqui na cidade que marca assim, essas mudanças que a cidade teve, né? Eu vejo, não sou historiadora, mas eu vejo que a cidade ela passou por várias mudanças, né? Hoje ela já não tem os engenhos, né? Não tem mais essa fabricação artesanal. E aí é aquela velha história. Passamos de uma parte desse marco tão grande que foi a cana-de-açúcar, para qual que faz também essas mudanças com a nossa cidade? Bom, aí a gente está inserido nos ciclos econômicos até do Brasil, e é quando o estado de São Paulo ele passa a ganhar uma importância política e econômica de fato, né, no território brasileiro. Que a partir desses engenhos de cana-de-açúcar, vai chegar na nossa região o café. Então o café, as primeiras mudas na nossa região vão ser plantadas em fazendas de Jundiaí. Um historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda, ele fez essa pesquisa, tem um livro, né, falando a respeito disso, dessa expansão da canavieira. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O tempo tá seco, pode tomar, hidratar bem essa gargantinha. E aí as primeiras mudas chegam entre 1840 e 1860 em fazendas que eram fazendas de cana-de-açúcar em Jundiaí. E aí rapidamente se expande nessa região que nós estamos, o qual Cabreúva faz parte, né?
porque os engenhos eles vão aos poucos deixando de plantar a cana-de-açúcar e passam a plantar o café, porque o café passa a ter um valor, tinha um valor muito mais alto que a cana-de-açúcar e a cachaça naquele período, né? E aí a gente tem a grande explosão da lavoura canavieira na nossa história. Então, a lavoura ela não vai ser em Cabreúva, é muito particular da nossa cidade. Esses engenhos, e aí a gente tem documentação, tem almanaques do governo do estado da época para poder consultar. Muitas fazendas produtoras, vou dar um exemplo. A Pinhal, ela vai continuar produzindo cachaça, sobretudo, vai ter atividade cafeeira, e próximo do século XX vai ter também atividade algodoeira. Nossa. Nossa cidade também foi um polo de plantação de algodão. Mas o café, ele vai, de fato, ser a atividade mais importante depois da cana-de-açúcar para a formação da nossa cidade, no que é hoje. Porque aí novas fazendas se formam de café, aí tem a produção de café na região do Caí. O Bonfim também era um engenho antes, mas vai passar a produzir café. O Cururu, o Jacaré, o Pinhal. Então, esses outros bairros a gente vai ter a expansão. Todo lugar onde hoje é o vilarejo, né? A expansão dessas fazendas de café. E aí você vai ter uma modificação, além da mão de obra escravizada, vão começar a chegar os imigrantes. Em Cabreúva, a maior parte dos imigrantes são italianos, mas a gente vai ter presença também de espanhóis, de poucos alemães, de bastante japoneses, né? Então, se tem essa diversificação populacional, você tem um crescimento de novos bairros, novas áreas de expansão da cidade, e novos costumes, né? Que serão trazidos. Então, a cidade ela vai aos poucos ganhando feições de uma cidade um pouquinho maior. E muitos desses imigrantes, eles trazem os seus hábitos culturais. Então aí a gente vai ter também cultivo junto do café, mas a gente também vai ter cultivo de uva, a gente Eu também... ia até, desculpa te cortar, ia até te falar, porque a Pinhal diversificou bastante, né? Porque ela fez o cultivo da cana-de-açúcar, café, algodão e o vinho, né? Exatamente. A Fazenda Pinhal, ela teve uma importância histórica muito grande ao longo do século XIX. Né? Ela é uma fazenda que aparece num diário, até trouxe ele aqui, o diário de um cientista alemão que esteve no Brasil, percorreu o Brasil todo numa expedição no início do século XIX, a pedido do governo russo, para coletar a planta, botânica, a fauna, a flora. Isso era um processo comum, né? Aqui, Barão de Langsdorff, esse é um dos volumes. Nessas viagens, ele escrevia um diário, era comum, porque ele era um cientista e era a forma dele registrar. Não tinha tablet, celular, nem nada, né? Tinha que ser tudo... É tudo ali, né? Normalmente eles levavam mais de um artista, desenhista, pintor, para poder... E aí eles iam anotando, né? As coisas que eles iam descobrindo, os lugares que eles iam vendo. E o Barão de Langsdorff, ele passa rapidamente pela nossa cidade por duas vezes, aí entre 1825 e 1826. E numa das vezes, aqui no diário, até anotei na página 83, ele relata que ele está vindo de Jundiaí, ele saiu de Jundiaí e ele vai chegar em Itu. Aí ele para por um lugar que ele chama de Jacareí. Mas alguns meses antes, ele já tinha feito esse trajeto, ele parou nesse mesmo lugar, que ele chama de Jacaré. Né? O nosso bairro. Nossa, vai. Era muito comum, nesse período, os caminhos que ligavam as cidades, era atravessado por mula, gente, era tropa, né? Então, tinha pontos que tinham lugar para essas pessoas pararem, às vezes pequenos armazéns para vender alguma coisa, às vezes nem isso, era mesmo só o rancho, né, para os tropeiros pararem, e era um ponto de parada mesmo já estabelecido, o rancho ficava sempre ali. Quando precisava, os moradores davam uma arrumada, o governo mandava alguém arrumar,
Mas isso era muito comum desse período, né? E o barão ele para nesse rancho então, por 2 vezes, e na segunda vez ele pernoita na Fazenda Pinhal. Então é bacana, ele descreve ali um pouquinho a fazenda, ele diz que a família é muito hospitaleira. Na época, 1826, 1825, era cana-de-açúcar ainda, né? Era um engenho. Então ele faz esse relato aí dessa, da nossa cidade, nesse barão. Super Esse barão, interessante, né? né? Parar que esses relatos viajaram o mundo, né? Percorreram o mundo. Muito, muito legal. É. Então, como a gente estava falando, teve aí engraçado, né? E muito feliz por isso, é que dentro da nossa cidade tem um pouquinho de cada coisa disso, né? A gente tem aí, posso dizer, uns 2 ou até mais cafés aqui na região que são muito bem montados, que oferecem um café diferenciado, que remete um pouco a essa parte, né, do café. Tem querendo ou não, ainda temos aí 3 que a gente conhece, uma que a gente está na dúvida, mas de engenho de cachaça, ou seja, ainda tem também alguma coisa para ser visitada. E na Quinta do Pinhal, acho que não é aberto ao público, mas a gente tem um museu também da época do vinho aqui em Cabreúva. Então, por isso que a gente fala, né? A história é bom para a gente conhecer e amar ainda mais a nossa cidade. E aí, outro marco também, até que a gente não pode esquecer, é a estrada, né? Porque eu, por exemplo, venho a Cabreúva há uns bons anos e eu vi realmente ela crescer em volta da estrada. E quando é que essa estrada chega em Cabreúva? Aí é uma divisão minha como historiadora, né? Eu costumo dividir a história de Cabreúva do século XX na construção de 2 estradas fundamentais. A Estrada Parque, que a gente conhece, que é a ligação do centro com o Itu, e que acabou fazendo com que aquela região central tenha um contato maior com o Itu, né? Até pela facilidade da estrada. Mas a gente viu hoje nessa conversa que é cultural. O centro de Itu, o centro de Cabreúva, ele começa a partir de famílias ituanas, sobretudo. Então, né, as famílias tinham parentes, então esse trânsito do centro com o Itu é um trânsito natural próprio da história. E em 1922 ficou mais fácil, porque abriu a estrada, né? A Estrada Parque, no caso. E aí, em 1950, a gente tem a pavimentação do que é hoje a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que antigamente chamava Marechal Rondon, quando ela foi aberta, quando ela foi inaugurada, né? Essa estrada ela é uma antiga rota de tropeiro, então foi uma estrada aberta aí no século XVIII para escoar a produção dos engenhos dessa região aqui de Cabreúva e também da região de Jundiaí. Então do Jacaré até Jundiaí a gente tinha uns 3, 4 grandes engenhos de cana-de-açúcar. Então foram estradas abertas para poder passar as tropas, né? E levar o açúcar em direção a Santos para exportar o açúcar, a cachaça, que era mandada para outros estados. Já é um caminho histórico, certo? Mas em 1950 a gente teve a pavimentação desse caminho e dando origem então à rodovia. Bom, a rodovia, a possibilidade, a facilidade de uma rodovia pavimentada nessa parte da cidade fez com que essa área se expandisse. Então aí você tem o surgimento das fazendas de café a partir dos 60, 70, já não são mais produtivas, interessantes do ponto de vista econômico. Você tem uma diversificação até de atividade industrial. E você tem o crescimento de áreas próximas, como por exemplo o Jundiaí. Então a gente tem a abertura dos grandes loteamentos. O Jacaré era um lugar que tinha sítio e fazenda. Então áreas dessas fazendas foram transformadas nos grandes loteamentos. O Pinhal, áreas do Novo Bonfim, o Vilarejo. Então são bairros que surgiram a partir da construção da estrada, que tornou fácil o acesso da cidade de outras pessoas da região para cá e das pessoas daqui para outras cidades, né?
Bom, aí nos anos 2000 a gente viu um crescimento muito grande do polo de Jundiaí, do polo econômico industrial de Jundiaí. E aí Cabreúva acabou, por conta da estrada, da rodovia, acabou ficando num lugar muito estratégico hoje de produção, de logística, né? E aí essas duas estradas, elas acabaram, de certa maneira, e fazendo uma leitura minha, dividindo o nosso município. É verdade, E aí verdade. a gente tem essa coisa, né? O pessoal acha estranho quando a gente fala, eu vou pro centro, ou então, não, eu vou pra Cabreúva. Aí fala, mas você já não tá em Cabreúva? É, Não, mas não vai ter, eu vou pra Cabreúva, centro. Ah, entendi, eu vou pro centro da cidade. Quem é de fora não mas entende. até a gente, eu tô aqui há quase 5 anos morando, né? Como eu falei, a gente já vinha aqui para cá por conta disso também. Que, foi uma cidade que se percebeu o quanto ela é boa para se morar, né? O clima e tudo mais. E aí a gente passou de um lugar que era só para fim de semana para vir morar mesmo. Então nós estamos aqui há quase 5 anos. Eu faço isso. Tipo, eu vou para Vai lá, Cabreúva. Aí eu falo, não, mas eu aprendeu. já tô em Cabreúva. O mais interessante é quando tem alguém em casa, alguma visita de fora, aí eu falo, eu vou para Cabreúva, mas não é Cabreúva aqui? Eu falo, não, gente, é que assim, é o centro. É. E também, puxando essa tua leitura, a Estrada Parque se tornou um ponto turístico muito grande da nossa cidade, né? Ela tem um apelo histórico, né? Ela foi uma das primeiras rodovias, estradas pavimentadas do estado. Ela foi idealizada pelo Washington Luiz, que era na época o governador do estado, então ele tinha uma relação pessoal, ele tinha uma propriedade ali na área, ele fazia piquenique com a família. Então você tem todo um apelo histórico mesmo da estrada, é belíssima, né? Ela se mantém praticamente intacta, né, de como foi Exatamente. feito. O único problema é que temos aí a poluição do Tietê, É. né? Uma pena, porque senão ainda daria para fazer uns piqueniques lá e seria muito agradável para a família. Sim, Como toda a nossa Cabreúva, né? sim. Eu adorei o nosso papo, né? Esse link da história de Cabreúva com o que ela é hoje. Aí a gente vai começar a entender que muitas dessas histórias, fatos, né, históricos, hoje está inserido nos nossos pontos turísticos, nas nossas festas, que nós temos muitas festas tradicionais aqui na cidade, que são belíssimas, né, também. E aí a gente começa a perceber o quanto esses fatos históricos, você falando, aí você vai pensando, pô, então é por isso que acontece isso, é por isso que acontece aquilo. Então, conhecer a história de Cabreúva, para mim, é um prazer. Eu que já amo e a cidade mora no meu coração. Ah, que bacana. Eu agradeço o convite, né? Eu penso que é importante a gente conhecer a história para a gente ter a noção de identidade, de pertencimento, né? De respeito, de valorizar o que faz parte da gente, né? Então, as nossas festas, a gente tem o carnaval, que é o carnaval de rua, popular, tem muito o apelo da percussão, que é uma A herança. banda, né, Barriga Verde. A escola de samba tem bloco, Escola né, de samba. que nos remete à nossa herança afro, né? O Vale Médio do Tietê, ele culturalmente, assim, nacionalmente, ele é o berço do samba paulistano, que nasce na cidade de Pirapora. Você tinha a presença muito forte dos batuques, dos sambas rurais, é uma manifestação cultural, né? De certa forma, isso ainda vive. A gente tem uma banda quase centenária na cidade, a banda Esse São ano eu saí Roque. atrás dela lá. Foi É, sensacional. Venham passar o carnaval aqui em é Cabril, muito vocês vão bacana. amar. Estamos tão, tão perto de São Paulo e a gente tem um carnaval tão assim, com gosto de interior, que é sensacional. É isso mesmo. A banda São Roque, com as marchinhas de carnaval, uma delícia Foi pular uma delícia. carnaval ali no domingo à tarde na praça, né? A banda São Roque, que vai completar 100 anos, 100 anos, é um patrimônio da nossa cultura, da musicalidade do cabreuvano, assim, que é muito latente. Então, isso tudo faz parte
desse processo histórico, das nossas heranças indígenas, das nossas heranças africanas, das nossas heranças europeias, né? E é por isso que é importante a gente conhecer. Bom, se a gente fosse ficar aqui, a gente, né, seria eterno, porque tem as famílias tradicionais que chegaram em Cabreúva, que tem hoje também umas histórias, tem, algumas delas têm até vínculo, né, com o turismo. Então, te convido para um próximo programa, né? Claro, a gente vai querer saber muito mais da cidade de Cabreúva, porque, como eu falei, a gente não ama aquilo que a gente não conhece, e ter uma historiadora, né, desse nível aqui, disponível a nos ajudar para conhecer mais a cidade, isso é um luxo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Leone, pelo convite. Obrigada, Nil. Obrigada pela prosa, né? Acho que a gente pode fazer, enfim, muitos programas, falar das histórias, das características culturais do cabreuvano. E obrigada a todos vocês aí que assistirem. É muito bacana ter um espaço que a gente possa falar de história, de cultura. Então a gente vai encerrando esse programa, esse primeiro programa do novo modelo do Turistano Cabreúva. Quero agradecer o apoio da Associação de Turismo Cinco Serras de Cabreúva, que está junto com a gente aí nessa empreitada de alavancar o turismo aqui na cidade, uma cidade que a gente tanto ama e tanto quer que o mundo conheça, né? Não só a gente conhecer um pouquinho dessa cidade, mas todos que estão à nossa volta. Então é isso aí, e aguardem, e logo logo tem outro programa, mais novidade, mais assunto, e mande aí a sua também dica, a sua opinião, é sempre muito bem-vinda. Obrigada.